Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus irmãos, como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Isso a gente comprova todos os dias, infelizmente, na nossa nação. Eu tenho dito para vocês que o pensamento elitista, ele sempre faz separação das pessoas pelo que ela ganha, muitas vezes até pela sua aparência. E não tem coisa pior para esse tipo de pessoa, que infelizmente existe aos montes, do que chegar em um lugar que ele frequenta e ele encontrar com uma pessoa que ele julga não merecedora de estar ali. Vou colocar assim. O Paulo Guedes, ele é um desses caras. Ele é o pior desastre, ele é o que tem de pior no governo Bolsonaro. Talvez se não fosse o Paulo Guedes, Bolsonaro tivesse feito muito mais acerto. Se ele fosse aquele Bolsonaro, antes de conhecer o Guedes, antes de virar realmente candidato a presidente e se tornar, como consequência, presidente. Na época que ele era um deputado, o cara era altamente nacionalista. Falava que uma privatização, como o da Eletrobras, por exemplo, de empresas estratégicas, assim classificadas por ele, iria fazer o Brasil virar uma colônia. Ele dando o exemplo no Exército, ele disse, olha, se continuar assim, para o brasileiro só vai servir cargo no Exército de soldado raso. Cabo vai ser tudo estrangeiro. Falava isso o Bolsonaro em entrevistas mais antigas. Questionava como é que o Brasil entregava empresas que não davam qualquer trabalho ou prejuízo, pelo contrário, dava bilhões em lucros e o governo abria mão. Aquele era o Bolsonaro antigo. Quando ele foi convencido, quando impor a ele, ou você muda essa sua forma de pensar e entrega tudo para nós, colocando o Paulo Guedes como seu ministro, um entreguista, um lobista, um banqueiro, ou você coloca ele, ou você não vai ser candidato. Eu tenho certeza que os termos que foi colocado para ele foi assim. E ele, obviamente, se vendeu. O Paulo Guedes representa todo o pensamento elitista que faz realmente essa divisão das pessoas. Quando ele disse, pra que empregada doméstica? Em uma entrevista inusitada, ele disse, pra que empregada doméstica ir pra Disney? Viaja por aqui mesmo. Ele não estava pensando em aproveitar as belezas do Brasil, que na minha opinião é muito melhor do que a Disney. Eu posso ficar rico como for, posso ficar bilionário, eu jamais iria para aquele lugar. Não vejo graça. Eu sei bem o que cada personagem daquele representa e sei bem quem era o Walt Disney. Tenho vídeos aqui no canal sobre isso. Então quando eu vejo, principalmente alguns youtubers aqui falar de Disney com aquele carinho, aquela emoção, me dá vontade de vomitar. Porque eu não sei se o cara é mal informado, se é mau caráter ou se simplesmente é um gado velho mesmo. Mas a questão não é Disney, não é nada disso. A questão é que um cara como o Paulo Guedes, ele não quer mandar os filhos dele pra lá, pra Disney. Um amante, por exemplo, olha, vai lá com a tua família, curte aí na Disney, eu pago tudo. E de repente, a amante e os familiares dizem, olha, eu encontrei aqui com a empregada do teu amigo fulano. Ou até com a própria empregada. Eles não querem isso. Se acontecer isso, eles deixam de frequentar o lugar. E aí vem, meu irmão, o senso de humor do Criador. Eu acho que Deus tem um senso de humor, sim. Porque, embora eles construam esses lugares, que só eles devem frequentar, caríssimos, que apenas a elite pode ter acesso, de repente, pertinho aí da tua casa, pode ter um litoral, uma praia, que dá de 1000-0 na deles. Aquela que eles fizeram lá numa ilha paradisíaca, longe, que de vez em quando dá uma tempestade, meu irmão, derruba tudo. Aí Deus fez uma praia aí pertinho de você, você tem acesso com seus filhos, praia até deserta no caminho dela, de tão longa que é. Você para ali e tem um ambiente muito melhor do que esse que eles gastaram bilhões, trilhões. E eles percebem isso que eu estou dizendo para você. E eu posso provar isso. O Guedes aí falando em privatizar o litoral brasileiro. Começou como teoria da conspiração, nós falamos aqui há muito tempo, eu digo, eles vão privatizar as praias, eles querem privatizar as praias. Essa riqueza que o Criador fez para todos nós, grátis. Olha aí, meus filhos, aproveitem. Eles acham que isso é demais e que nem todos devem ter esse acesso. Vamos ver aqui a entrevista, onde ele deu ali no Flow um pedacinho. Ele fala aí que tem que ser privatizado por $1 bilhão. Vamos entender aí, vamos lá. O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar $1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim, mas e quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, lá uma vez por ano a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém. Meus irmãos, é duro ouvir isso. Vamos desmentir esse ministro que mostra uma ignorância muito grande quando ele diz se é do Estado, não é de ninguém. Só isso já mostra a ignorância dele, porque uma praia que se encontra em um Estado, ela pertence ao Estado. E o Estado nada mais é do que a representação do povo. Portanto, os donos legítimos disso é o povo. Agora, é fato que sempre existiu esse pensamento elitista, sempre existiu o pensamento tirano. O rei da Inglaterra, quando invadiu a Escócia, dizia que o problema da Escócia era porque estava cheia de escoceses e precisava acabar com isso.
ou seja, acabar com o povo. Da mesma forma, você está vendo aí, quando ele diz que não é de ninguém, então tem que ser de alguém, né? Se não é de ninguém, alguém tem que ser dono. Alguém esse, amigo dele, né? Os amigos do rei. Aí eu pergunto a você, meu nobre e querido irmão, esse 1 bilhão que ele quer vender, vai servir para quê pro país? Você pergunta ao cara, ô Guedes, que a gente chama carinhosamente de Jegues, ô Paulo Jegues, carinhosamente Paulo Jegues, esse 1 bilhão vai para quê? Ele vai entrar esse dinheiro, eles vão chegar a pagar pelo menos? Não. Esse dinheiro vai servir para amortização dos juros da dívida. É para isso que ele quer o dinheiro, para enfinhar nos banqueiros amigos dele. Na verdade são chefes dele. Ele quer pegar esse bilhão para dar aos caras. É isso que eles fazem. É igual as privatizações que estão sendo feitas. O dinheiro nem chega a entrar. Eles pagam com o lucro da própria estatal. Entra uma merreca para os candidatos ali, né? Distribuírem para eles mesmos em forma de verba. Essa é a realidade do Brasil. Privatização, como disse Enéas, e vale a gente lembrar, vamos ver aí o que é que Enéas dizia sobre privatização. O tempo passa e eu continuo assinando embaixo, porque é isso que a gente vê na prática. Privatização é roubo mesmo. Não é outra coisa a não ser isso. Se eles privatizam, a gente vai ter praia limpa? Vai. Quem compra vai lucrar com ela. E as pessoas vão começar a pagar para entrar no que é delas. Ou seja, meus irmãos, você vai estar num país realmente pobre. Porque você vai pisar na estrada, no chão, na calçada e ela vai ter dono. Então um país que realmente venda até o chão onde pisa, ele é pobre. O continente africano ele sofre muito com isso. Tudo que é de riqueza, o que gera produção de riqueza lá, tem alguma empresa internacional tomando conta. Isso é fato. Fato esse que a grande mídia esconde. Por quê? Porque a grande mídia ela é patrocinada, em sua maioria, por quê? Por marcas. E é justamente essas marcas que pertencem a grandes grupos, num esquema de pirâmide, o maior controlando o menor, que forma o que a gente chama também de árvore genealógica das empresas, e quando você vai ver, vai estar ali em grupos que pertencem a 13 famílias nesse mundo. Essa turma já percebeu que se eles querem o controle total do mundo e criar as novas regras como eles pensam para esse novo mundo, eles precisam controlar as verdadeiras riquezas, porque essa que eles têm agora acumulada, que é o dinheiro fictício, é uma riqueza que ultrapasse muito o que o planeta Terra gera por ano. O que esses caras têm em números, você precisaria ter uns 3 ou 4 planetas Terra trabalhando ali, gerando recursos, para cobrir o que esses caras têm digital. Não é à toa que você vê a força deles para quê? Para passar tudo pro digital mesmo, que é para eles terem mais controle e mais poder ainda. Mas Enéas sempre dizia isso, olha, esse dinheiro que esses caras têm é dinheiro irreal, porque a produção do mundo não chega nem perto desses números digitais. E como é que pode essa coisa toda? Basta acontecer uma crise, meus irmãos, como a gente já viu aí em vários países, a primeira coisa que acontece é a desvalorização desse papel, que na verdade não vale nada. O valor realmente está na matéria-prima, que você constrói coisas, na mão de obra, isso é o verdadeiro valor. Infelizmente eles seguem uma regra que uma mentira repetida muitas vezes ela se torna verdade. E a gente infelizmente vê isso na prática, meus irmãos. Então você vê essa conversa toda dos liberais que agora virou moda, né? Uma turma aí nova gerando milhões de views, como o MBL, por exemplo. E o tempo todo atacando o Estado, o tempo todo colocando o Estado como vilão, que é uma tática do Bigodinho. Lembra na Segunda Treta Mundial o Bigodinho? O Bigodinho de escovar pinico, lembra? Ele usava essa tática do espantalho. Tudo que acontecia de ruim, ele colocava a culpa naquele povo que estava lá no país dele. Olha, os preços altos dos alimentos. Olha, isso aí que está acontecendo é culpa desse povo. Ah, está acontecendo um crime, é culpa desse povo. Você levou um chifre, é culpa desse povo. A mesma coisa esses caras fazem. Eles mesmos querem ser o Estado, né? Você vê, o MBL mesmo, é deputado, é vereador, os caras o tempo todo queriam um candidato aí à presidência, no Moro, eles querem ser o Estado, mas colocam a culpa no Estado de tudo. Mas a verdadeira culpa vem de quem patrocina esse Estado hoje em dia e está comprando esse Estado, fazendo ele se dobrar às suas vontades e aprovando leis que vai contra o interesse popular. É assim que as coisas rolam hoje. Aqueles que deveriam e que se dizem defender o Estado, que no caso é a esquerda, é pior do que esses que querem entregar. Essa é uma análise fria, dura e realista da nossa realidade, meus irmãos. É esse o mundo que você está vivendo hoje, meu caro e querido irmão. A maioria não aceita porque a verdade, quando ela é muito dura, o pessoal prefere a mentira, né? Uma verdade dessa ela é muito amarga e a mentira ela é doce, macia. Então a pessoa corre para ela, simplesmente porque não a tira da sua zona de conforto. Mas esse pensamento covarde, meus irmãos, tem levado essa nação rica, realmente rica, a esse estado de miséria deplorável. Onde mesmo esses que estão trabalhando, tá com seu carrinho na garagem, não entendem que eles poderiam ter 4 ou 5 vezes na conta da dívida externa, talvez 7 vezes
o que você tem agora. E você não tem porque eles dizem que você está devendo desde a hora que nasce. Cada brasileiro já deve, aí na hora que nasce, na faixa de 30, 40 mil reais. Essa é a realidade, só por você nascer nessa nação. Nós precisamos mudar isso, meus irmãos. E para mudar isso, nós precisamos agora fiscalizar tudo que está sendo proposto e entender o que realmente nos coloca nessa situação. Não se resolve o problema das galinhas entregando as galinhas aos lobos, que é o que eles querem fazer. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que a maioria tenha me entendido. Nós voltaremos com 2 vídeos sempre, né, família? Se Deus quiser, um às 7h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde. Um abraço, meus queridos irmãos. Aguardo vocês e fui.